Olá, começando mais um podcast do Empreendedor. Estamos aqui no número 11. Nós convidamos sempre profissionais de sucesso, empreendedores que estão na área aí da comunicação, médicos, dentistas, que fazem a diferença na sua área. E hoje temos aqui tudo a ver com inteligência artificial, campanha política, um case de sucesso. Vamos conversar com Rafa Bergamo. Olá, Rafa, seja bem-vindo. Ele que é CEO da GoBus. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre política, estratégias nas redes sociais. Eu acho que hoje está mais que claro a importância da comunicação, né, nas redes sociais. Então é um prazer poder contribuir com sugestões, dicas, para que você realmente tenha uma performance e engajamento melhor na rede. Bom, vou começar com aquela pergunta de $1 milhão. Antigamente, bom jingle e uma boa apresentação na TV já ganhava campanha. Hoje, o que a pessoa precisa fazer para ganhar campanha? Porque não é só a TV, não é só a pessoa falar bem. Hoje em dia tem que mostrar naturalidade. Como funciona hoje em dia para a pessoa ter sucesso na sua campanha? É um conjunto de serviços, elaborações, um conjunto de ideias. O que a pessoa precisa ter hoje para iniciar aí uma campanha? Pode começar agora, ou o pessoal pode ser desconhecido, é conhecido? Dá algumas dicas aí, até mesmo porque você é o representante aí da GoBus e até mesmo você tem aí um case de sucesso. Muitos candidatos aí, vereadores, deputados, até senador, você conseguiu aí eleger. Então conta um pouquinho dessa trajetória do político, do querer e poder. Legal, Gustavo. Boa pergunta. De fato, não existe, né, fórmula mágica. O que o candidato, para ser vitorioso, tem que passar por uma série de etapas, processos. Eu falo organização, né? Você não ter uma campanha organizada, você não consegue, de fato, um sucesso final. O que é organização? É metodologia. Então, você tem uma rotina, um processo bem estabelecido de agenda no chão. Você tem mapeado com clareza as suas lideranças. Você certifica que essas lideranças estão, de fato, atuando no seu nome. E outra coisa é uma clara coerência no seu projeto. Assim, você sabe qual é o seu propósito, que para você realmente ser um candidato vitorioso, você sabe o que você quer defender, você tem isso mapeado. E outra coisa, as pessoas vão te identificar como uma liderança na sua área, porque principalmente estamos falando em campanhas nichadas, né, de deputados e vereadores. E agora a gente está indo para a campanha de deputados, né, estaduais e federais. Essa é uma campanha que você precisa ser identificado com clareza na sua bandeira. Então, qual a sua causa? Você defende uma questão social clara? Está bem estabelecido para os seus seguidores quem você é, o que você defende? Então, isso é uma premissa muito importante. Aí a gente vem agora para o digital. O que mudou? Mudou tudo. Você imagina, Gustavo, que a gente começou em 2010 fazendo campanha digital. Era o início no Brasil, né, desse processo de utilizar as redes sociais como plataforma, né, política. Estamos falando de Orkut e Twitter. Né? Então você vê hoje, você tem X, você tem Instagram, você tem TikTok, você pode até ter o LinkedIn, dependendo da sua atuação. Mas o que acontece? Você tem que ter conteúdos hoje muitos curtos, né? Hoje você vê o usuário, né, sem tempo. Hoje a nossa vida é sem tempo. Então, se você não consegue rapidamente conectar as pessoas num propósito, numa irritação, numa queixa, as pessoas não vão consumir o seu conteúdo.
Então hoje o conteúdo tem que ser muito bem pensado, ele é muito roteirizado. O improviso, ele só é bom no final para quem está preparado e utiliza o improviso numa situação de fato inusitada, né, que ela acabou de acontecer. Aí você está preparado para aproveitar uma situação no improviso e ter sucesso. E o que é melhor hoje, uma base eleitoral ou uma credibilidade digital? Eu acho que as coisas se misturam muito, né? Uma base, né, um capital social construído, ele tem uma base, né, de seguidores, né? Você vê Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tinha tudo para ganhar a campanha. Por quê? Porque ele tinha audiência. Uma das partes mais difíceis, né, do político é ter audiência. É você, de fato, construir, né, um universo de pessoas que estão conectadas com você, querem te escutar. E o Marçal tinha isso. E aonde que o Marçal perdeu? No conteúdo. O conteúdo, de fato, é a ponte mais importante, né, para você chegar na sua vitória. O conteúdo é primordial, por isso que eu falo, se o conteúdo não está bom, você não deve nem publicar. Por quê? Porque quando você publica, você chama a atenção, né, do internauta. Então ele está dispondo do tempo dele para assistir o que você quer passar. E se você está passando conteúdo ruim, qual é a conclusão que ele chega? Pô, você fez eu perder meu tempo e eu não volto mais aqui. Então, por isso que eu falo, o conteúdo ele tem que ser muito bem pensado. Ele precisa ser curto para dar engajamento. Agora, claro, a regra é ser curto. Você pode ter um vídeo de 5 minutos que ele vai ser muito melhor? Com certeza. Em várias campanhas, a gente já fez até conteúdos mais longos, que são os diamantes, e eles performam super bem. Mas por que eles performam bem? Porque do começo ao fim, ele é cativante. Quando você assiste um conteúdo e você cansa, tá na hora de você mudar. Então, a dinâmica também dos conteúdos criados na rede, você altera o som, você cria uma imagem de apoio. Para quê? Para você reter a atenção do usuário. Ele não pode ser uma coisa monótona. E você acha que hoje em dia continua a naturalidade? Porque no rádio, né, mudou muito. Antigamente era a voz mais colocada, eram vozes potentes. Hoje, na gravação comercial, é uma pessoa natural falando. Uma voz de uma pessoa natural. Até eles pedem no case, quando mandam pra gente que somos locutores, fala, quero uma voz de uma locução que não seja locutor. E no caso da política, naturalidade é o que manda? Gustavo, você colocou um ponto importante. Sim, as pessoas elas querem a verdade, de certa forma. Então, elas não querem olhar e ter a certeza que você está lendo, você realmente não está sendo original, né? Então, a voz do locutor já é uma voz muito embalada, né? E uma coisa que também ficou claro, se você pega a campanha, né, da prefeitura passada aqui de São Paulo, qual foi também a técnica usada pelo Pablo Marçal? O ataque. Você não pode ser passivo na política. Hoje, as pessoas querem, de fato, um líder que seja forte, que esteja, de fato, irritado com a situação que a gente vive, porque quem fica feliz vivendo num país que tem tudo para dar certo, mas não dá? É um país rico, né, em recursos naturais, rico até financeiramente. Até semana passada a gente era a 10ª economia do mundo, mas um povo pobre, sem oportunidade, né? Então as pessoas querem um líder que de fato vai encabeçar essa mudança com um pulso forte, porque falar bonzinho ninguém consegue nada, né? E você acha que as ações devem vir
bem antes das eleições, muito antes, tipo 2 anos antes, a pessoa começar a fazer uma ação social, a pessoa ser ela de fato ajudar uma instituição, ajudar o próximo, fazer alguns projetos, ou você acha que chegando com tudo e inventando, eu vou fazer isso, aquilo, fazer teleférico, fazer aquilo, inventando algumas coisas que a gente vê que é meio irônico, assim, não existe. Então você acha que naturalidade e também a pessoa tem que ter um tempo de projeto? Ou assim, do nada a pessoa, eu vou fazer isso, aquilo, tal. Iludir um pouco as pessoas, acho que não é bem o caminho, né? Não, eu acho que assim, vamos por partes, né? Pré-campanha. Quanto de pré-campanha você precisa ter? Aí a gente volta de novo. Quanto você tem de público já na sua rede? O Pablo Marçal de novo. Ele precisa fazer uma pré-campanha? Não. Ele já tem construído uma base de ouvintes muito grande. Então, para ele, o ponto principal, e todos são, né? Conteúdo. Ele já tinha o mais difícil que a audiência. Agora você pega uma pessoa que nunca foi candidato, nunca, né, esteve no meio político. Essa pessoa, ela começa um perfil, por exemplo, com 1.000 seguidores. Ela tem um desafio enorme ali. Se ela não começar uma pré-campanha muito antes, ela não chega com chances de vitória. Por quê? Porque ela não tem público para reconhecer, para de fato construir. E o voto é uma construção. Não adianta você achar que eu faço, né, um conteúdo e eu vou me eleger. É claro que, de novo, existem exceções. Você pega, por exemplo, a policial Sastre. Você lembra aquela policial que, na frente de uma escola, atirou num bandido que foi assaltar as mães? Sim. Aquele fato fez ela ganhar a campanha. Mas você vê que foi uma coisa extraordinária, deu uma mídia nacional, né? Então, aquilo fez com que ela fosse eleita na primeira vez que ela foi candidata, com mais, eu acho que foi, se não me engano, 2 milhões de votos. É um absurdo. E ela também usou na campanha dela essas imagens. Ela usou as imagens na campanha, mas aí você vê a questão da coisa. Ela foi eleita, aí ela tentou uma reeleição e o que ela fez? Ela usou as mesmas imagens daquela situação da escola. E aconteceu? Ela não foi eleita. Você pode usar a sua figurinha, né, premiada uma vez. Agora, o eleitor não vai aceitar você querer usar a mesma história para você, de fato, ter o sucesso de uma vitória na campanha pela segunda vez. Tem que ter uma consistência. Você tem que ter feito o seu trabalho, né? Você imagina, você foi eleito, o que ela fez no mandato? Quais foram os projetos que ela, né, executou? Era isso que ela devia ter mostrado numa reeleição. Mas não, né? Não fez a lição de casa e tentou de novo usar um fato extraordinário para ser eleita. Não funcionou. Mas é isso, se você não tem base, você precisa construir muito antes. E você acha que a internet libertou o leitor ou apenas mudou quem controla a narrativa? Não, eu acho que a internet trouxe assim uma capacidade gigantesca, né, da gente estar conectado, transparência. Você imagina antigamente que não existia uma rede social, não existia internet. Os fatos ficavam extremamente concentrados. Até uma informação chegar numa outra cidade, podia demorar dias ou podia nunca chegar. Hoje a internet quebrou completamente essas barreiras. É o que eu falo, nada fica para debaixo do tapete. Então, se você até como candidato tem uma situação mal resolvida, é bom você lavar bastante já a roupa suja, o quanto antes. Porque aquela ideia de, eu não vou falar nada porque vai sumir. Não, aquilo ali vai virar um câncer e ele vai se espalhar e vai fazer você realmente ter uma derrota. Então a internet trouxe uma transparência, né, uma capacidade do eleitor avaliar, né, os candidatos. É sensacional. Eu acho que isso
é por isso que a gente caminha para o mundo melhor, no meu ver. Às vezes as pessoas falam, né? Poxa, mas a gente está pior que antes. É que a gente não faz uma visão de uma janela maior. Que eu brinco, né? Se você voltasse para o tempo de Castelo, você ia dar graças a Deus que você está aqui em 2026. Você tem muito mais conforto, você tem muito mais segurança, você tem, claro, proteção de leis. É perfeito? Não é, mas é muito melhor. Então existe uma evolução clara. É que as pessoas veem sempre numa janela pequena. Mas quando você abre o big picture, você vai ver que realmente a sociedade está muito melhor. E sobre as campanhas que a Gobas faz, as diferenças assim, para deputado, você já fez para vereador, você já fez para senador, cada uma tem uma diferença ou o mecanismo assim são parecidos? Eu acho assim, o legislativo, ele é uma campanha nichada. Então, você quer reconhecer o seu vereador, aí você tem, né? Ah, esse é o vereador da saúde, esse é o vereador pet. São campanhas que você tem que ser reconhecido claramente pela sua bandeira. E isso também vai para deputado, tanto estadual como federal. Você não pode ser uma pessoa múltipla. Não pode ser aquele candidato, olha, tá tudo errado, então eu quero investir na educação, quero investir na saúde, quero investir na segurança. Aquele que faz tudo, ele não faz nada. Então, numa campanha legislativa, com certeza as suas bandeiras têm que estar claras e devem ser poucas. Agora, já numa campanha do executivo, quando você pega prefeitura, né, ela já é diferente no sentido, você não é nichado, né? Você tem que ter um reconhecimento muito mais amplo, porque você vai de fato cuidar da cidade. E a cidade, ela tem problemas de diversos tipos. Aí sim você tem que ter proposta para segurança, para saúde, para as diferentes áreas, né? Então eu vejo claramente essa distinção de uma campanha para outra, dependendo do cargo que você concorre. E fala de algumas campanhas vencedoras aí que você conseguiu que as pessoas se elegessem ou que nunca foram políticas. Fala um pouquinho dos candidatos que você conseguiu sucesso aí na campanha. Olha, um candidato nosso que tem feito um trabalho extraordinário é o delegado Eduardo Boigues. A gente começou com ele, né, em 2020. Foi a primeira campanha dele. Ele era delegado de polícia da cidade, já tinha tentado cargos, né, como deputado, enfim, não tinha tido sucesso ou êxito. A gente se conectou. O que eu falo também da diferença de até de um candidato que tem uma formação, de repente, militar. A vantagem é que eles são extremamente disciplinados. E a disciplina constrói o sucesso. Eu falo, ninguém é. Você está. Então, como é que você está? Você está treinado. Não é que nem você, vamos supor, né, Gustavo? Que nem você correr. Você fala, pô, Gustavo, vamos correr 10K? Puta, Rafa, não corro 10K. Você não corre hoje. Mas se você tiver disciplina, treino, você vai correr 10K. Então a vantagem, né, do delegado Boigues é que ele é extremamente disciplinado. Então ele cria constância de ação. Ele não deixa de fazer uma ação importante. E isso é tão nítido a diferença que na última eleição, que ele veio para uma reeleição, ele foi o prefeito com a maior avaliação do Brasil. Ele foi eleito com 92%. Então, assim, isso diz muito, né? Você imagine que 92% da cidade votou nele. De cada 100, 92 pessoas, só 8 pessoas, né, realmente não confirmaram o voto. Mas ou anularam o branco. Ou anularam o branco. Mas você vê que não tinha oposição. E também é interessante, né? É um candidato do PL. E, em geral, a gente sempre tem 30% da esquerda.
Então, ele é um candidato do PL, mas navega também na esquerda. Por quê? Porque, de fato, ele faz a lição de casa. Ele transformou Itaquaquecetuba. Era uma cidade, dormitório, extremamente pobre, né, sem luz, ruas todas esburacadas, sem saúde. E ele fez investimento em todas as áreas, inclusive na educação, que é uma área fundamental, né, no nosso país. Sem dúvida nenhuma, os nossos problemas estão ligados a uma educação base. E ele colocou até na escola pública aulas de jiu-jitsu com Minotauro Minotouro. E todos alunos ganhando kimono. Então isso é muito legal, porque, de novo, ensina a criança desde cedo já por que a luta é importante? Porque ela te dá disciplina. Né? Um fato também que eu enxergo bastante hoje, não sei se quando você era mais novo, mas na minha escola tinha juramento da bandeira toda sexta-feira. Se fazia a formação, né, antes de entrar na sala de aula, e todos os alunos iam para o pátio, faziam formação e juravam a bandeira. Naquela época, poderia parecer até algo, né, de certa forma, bobo, né? Poxa, vou ter que ir lá jurar a bandeira. E hoje eu enxergo como isso era importante. Importante para, de novo, né, formar o respeito, formar o caráter, né, amor à pátria, amor à bandeira e, principalmente, amor ao próximo. Então, eu vejo que a gente tem uma lição de casa aí importante nessas áreas. Eu tive também aula no Externato Nacional do Carmo, na Vila Alpina, escola de freira, e lá tinha toda sexta-feira o juramento da bandeira, e também aula de educação cívica, religião cívica, algo assim, também que era muito importante, que hoje baniram, não tem mais nas escolas, né? Então, aí a gente vê, de fato, um Brasil descompensado. Né? Outro dia a gente estava falando, né, até a questão do parque, né? Eu sou frequentador do Parque Ibirapuera e eu vejo como o ser humano ele tá egoísta e só pensa de fato, né, na vida dele, de certa forma. Então você está no parque e você tem uma faixa de corrida. Aí a pessoa está andando. Claramente ela está atrapalhando ali quem quer correr. Né? Aí você chama a atenção dessa pessoa, primeiro ele fica bravo com você, e aí depois ele fala que você quer ser o dono do parque. Mas espera aí, ele está desrespeitando, né, uma regra do parque, ele está atrapalhando o fluxo das pessoas. Então você vê como a pessoa inverte a situação. Né? Na verdade, quem que quer ser o dono do parque é ele, agindo de forma errada e ainda achando que está certo. Rafa BG, Rafael Bergamo, fala um pouquinho dos produtos que você trabalha, e é só com políticos ou não políticos também? Você trabalha com marketing, marketing digital, marketing político, e fala um pouquinho dos produtos que você trabalha, dos serviços. Legal, Gustavo. A gente trabalha não só político, mas também com empresas. A gente tem cases muito interessantes, né, de empresas. A gente começou lá atrás também. Na verdade, a gente viu a internet nascer, né, Gustavo? Já estou com 46 anos, então eu sou de fato do tempo ainda da internet discada. Eu acho que a molecada nem sabe o que é isso, aquele barulhinho, né, se conectando. A gente começou lá atrás, a gente fez o lançamento do Honda Civic na época. A gente criou um cubo mágico que a gente chamava, né, numa página de internet que ele girava, você conseguia girar isso em 3D. E cada faceta do cubo era uma charada. E a marca não tinha autoria inicialmente. Então era um cubo perdido na internet, que você girava e gerava essa coisa, né, de mistério. Né? Pô, o que será que esse cubo mágico apareceu na internet? Tem uma charada. E as comunidades começaram a ser criadas referente a esse projeto. Falando, pô, tem um cubo mágico, o que é isso? Né? Como é que abre a faceta? Tem uma palavra-chave que precisa ser colocada. Então, espontaneamente, as comunidades foram sendo criadas para falar sobre esse projeto. A gente também, de certa forma, se infiltrava, porque às vezes a charada era muito difícil, né? E a gente dava algumas dicas para as pessoas, de fato, conseguirem alcançar as palavras. Então tinha que olhar o código-fonte. No código-fonte da página tinha uma frase perdida, aí você tinha que pegar essa frase, jogar no Google e vinha a palavra. Mas foi uma campanha tão interessante que no final, né, esse cubo ia se abrindo cada faceta
ia mostrando um making off de um pedaço de um vídeo que também não se tinha clareza do que era, mas quando esse cubo foi todo aberto, vinha o Honda Civic, né, patinando na tinta, então era um lançamento novo. Isso mobilizou milhões de pessoas. Então você vê a estratégia de criar um fato curioso, sem identificação da marca inicialmente, para as pessoas de fato se engajarem e depois sim abrir para o produto. E foi um sucesso. Então isso, né, foi empresa. A gente também trabalhou com a Penalty, lançamento da linha de chuteira, Sniper, Hunter. A gente criou uma rede social para a molecada mandar conteúdo, né, fazendo gol de um pênalti, fazendo gol de uma cobrança de escanteio. E aí você criava uma pontuação e a equipe que tivesse mais pontuação participou do final da Copa Mundial de Futsal. Então foi um projeto muito bacana. Isso voltado para empresas, né? Para a campanha política, a gente já tem mais de 50 campanhas realizadas. A gente tem 80% de aprovação, então é um índice altíssimo. Uma coisa que eu acho que a equipe faz muito bem é uma equipe extremamente dedicada. Eu falo, hoje o sucesso depende muito da dedicação. É você estar acompanhando resultados, acompanhando o seu cliente, acompanhando as bandeiras que esse cliente fala. Se sair alguma notícia que você pode aproveitar para dar um gás novo e se posicionar. Então, hoje, a comunicação ela é muito dinâmica, muito presente, né? Rafael, chamado agora como Rafa BG, né? Boa. Nosso CEO da GoBus. Você ajudou a eleger aí, que a gente pode ver aí passando na tela, as pessoas podem verificar, você ajudou a eleger senadores, deputados, vereadores. Então, faço uma pergunta, qual o diferencial, por que a gente deve procurar o GoBus? Eu acho que o diferencial da GoBus, primeiro que a gente é extremamente competitivo, né? Então, a gente de fato não entra para brincar, a gente entra para ganhar. Então, a disciplina da GoBus ela é muito forte. Então, é uma equipe extremamente dedicada na sua vitória, preocupada. Eu acho que o mercado hoje, né, ele se ampliou de uma certa forma, tamanha, mas sem qualidade. Hoje, muita gente quer vender, mas não quer entregar, não quer te entregar resultado. Então, o diferencial da GoBus, de novo, é uma empresa especializada em política, né? Então, não é só criar. Às vezes as pessoas pensam, mas como é que é fazer campanha política? É só criar um card bonito? Não, não tem a ver com beleza até. Porque a beleza tem a ver quando você quer ver uma revista, né, de alto padrão, ver figuras bonitas. Não é isso. De novo, as pessoas querem a verdade na política. Até às vezes vídeos sem edição, eles vão melhor que um vídeo bem editado. Mas você tem que ter o feeling disso também. Esse vídeo não vale edição. Você tem que colocar ele cru. E outros, com certeza, a edição vai te dar um resultado maior. Mas, de novo, qual que é a vantagem da GoBus? Dedicação, know-how. Então, é uma empresa que já fez mais de 50 campanhas. Então, a gente tem muita história, muitos cases. E, de novo, uma equipe que, de fato, quer que você vença. Muito bem, antes de eu falar aqui as considerações finais, e também ele participa de um programa político da Rádio Guardiã da Notícia, com o nosso amigo MM, Maurício Martins, Rico Santana, Gabi Tricânico, Fabi Teixeira. Eu posso dar meu depoimento. O Rafa, eu conheço ele há poucos meses, mas pelo que eu vejo, é uma pessoa centrada e vai dar aquele tratamento humanizado que as pessoas precisam e também falar como se fosse, como ele trata a gente, como um amigo. Então, mais que profissional, é um amigo, então por isso que vale a pena. Hoje em dia você não tem uma agência humanizada, hoje em dia é tudo robótico, IA. Então o Rafael tem esse tratamento mais humanizado. Então vamos lá, convida
os nossos amigos aqui para assistir o teu programa toda sexta-feira na Rádio Guardiã da Notícia. Você faz 2 blocos no Cidade e depois download da notícia. Conta um pouquinho sobre a rádio, a Guardiã da Notícia AM590. Não, legal, Gustavo. Esse é uma outra frente, né, que a gente tem atuado no programa da Guardiã da Notícia. Eu acho que é uma nova oportunidade para a gente fazer uma análise da política crua, né, que nem eu brinco, né, sem passar pano. Eu, ao mesmo tempo, né, entrei na política fazendo campanha digital, mas minha vida toda, de certa forma, eu estive envolvido. Eu fui representante de classe, fiz chapa na faculdade, e por uma situação, né, de coincidência, acabei sendo chamado em 2010 para fazer campanhas políticas. Mas a coisa se encaixou muito. Né? É aquela coisa, a gente já tinha ali meio que no sangue essa vontade de mudança, de ter um país melhor. Então é isso que eu enxergo também. E na rádio, eu acho que é legal porque a gente pode debater os assuntos. Né? De fato, tirar aquela roupagem, às vezes, marqueteira, que tentam vender, e a gente coloca o que está por trás de movimentos importantes na política. Então, acho que essa oportunidade da gente passar para os ouvintes a real condições do que está acontecendo, muito boa. Muito obrigado, Rafa. Rafa BG. Eu que agradeço. Gustavo, obrigado por participar aqui no podcast do Empreendedor. É sempre uma oportunidade, né, interessante a gente poder falar, contribuir e, de novo, com o sucesso das pessoas. De novo eu falo, né, você não é, né, você está, então tudo depende de você. Aonde você quer chegar, você chega se você realmente tem o interesse. Basta você percorrer esse caminho e é constância. É todo dia na luta ali para chegar no seu objetivo. Muito bem, esse foi o Rafa Bergamo, da GoBus. Próximo, vamos fazer o número 12 do podcast do Empreendedor. Vamos falar sobre carros rebaixados, legislação. Vamos conversar com advogado especialista nesse assunto. Encerramos por aqui o episódio número 11. Muito obrigado. Agradecemos a Prefeitura de São Paulo, a DESAMPA e o Daniel, que está aqui nos trabalhos técnicos. E até o próximo episódio.